Toda vez que um novo Papa é eleito, surge uma euforia. Jornais, fiéis, até gente que não é católica entra no clima. Dessa vez não foi diferente. Com a escolha de Leão XIV, o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos, muita gente correu para dizer que ele é moderno, sensível, aberto ao diálogo. Mas será que ele é mesmo? Ou será que a régua que está tão baixa que qualquer tom de voz mais suave já vira símbolo de revolução? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, com calma e com o pensamento crítico que esse tipo de assunto exige, mas quase nunca recebe. O nome dele é Robert Francis, agora chamado Papa Leão XIV. Ele tem 69 anos, nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, mas passou boa parte da vida como missionário no Peru. Fala espanhol, português, francês, italiano. Era bispo em uma região pobre e depois foi chamado por Francisco para trabalhar diretamente no Vaticano. Essa trajetória multicultural, pastoral, internacional já fez com que muita gente o enxergasse como alguém fora da curva. Um papa latino de coração, apesar de americano de nascimento. Alguém que entende os pobres, que se importa com o povo. E aí começou a ser vendido como progressista. Mas esse rótulo precisa de um olhar mais atento. Leão XIV fala com serenidade, parece conciliador. Usa palavras como paz, unidade, justiça social. No discurso de estreia, agradeceu ao Papa Francisco e pediu que a Igreja siga sendo acolhedora e missionária. Para quem só ouve a superfície, parece um sopro de renovação, um Papa do bem. Mas palavras bonitas não significam mudança estrutural. E é aí que muita gente se engana. Vamos aos fatos. Leão XIV já fez declarações claramente conservadoras em temas morais. Ele condenou o casamento homoafetivo, se manifestou contra a adoção por casais do mesmo sexo, criticou o que ele mesmo chamou de ideologia de gênero nas escolas e deixou claro que é contra ordenar mulheres ao sacerdócio. Ou seja, mulheres continuariam sem poder ser padres. Isso não é opinião minha, são falas públicas documentadas, ou seja, por trás da imagem acolhedora, ele é doutrinariamente alinhado à tradição. Ele pode até suavizar o tom, mas o conteúdo permanece o mesmo. E mesmo que não fosse o caso, mesmo que ele fosse de fato mais progressista, a pergunta mais importante ainda seria: por que a gente celebra tanto a figura do Papa? Por que um homem com o poder absoluto sobre a fé de bilhões ainda é visto como um símbolo de luz? É como se a estrutura autoritária fosse perdoada, desde que o homem lá no topo sorria, chore ou fale bonito. Mas não é o tom que muda a igreja, é a estrutura. E essa estrutura continua a mesma há séculos. Ao longo da história, a Igreja Católica já passou por várias renovações, concílios, reformas, papas carismáticos. Mas a essência de poder, hierarquia e doutrina nunca saiu do lugar. Hoje, o que acontece é o seguinte: a Igreja entende que precisa parecer mais aberta, porque o mundo está mudando e ela não quer perder fiéis. Só que mudar o discurso sem mudar a estrutura é só mais uma forma sofisticada de manter o controle. É maquiagem teológica, é marketing espiritual. E o novo Papa parece ser exatamente isso, uma atualização de linguagem sem revisão de fundamentos. E vale lembrar, o Papa Francisco também foi lido como progressista. E de fato, trouxe avanços no tom pastoral, mas na prática, a doutrina continuou a mesma. Nunca aprovou o casamento gay, nunca permitiu a ordenação de mulheres, nunca mudou a moral sexual da igreja. O que mudou foi o vocabulário. E agora com o Leão XIV, o cenário é parecido, talvez até mais conservador em pontos-chave. Então, o que há de novo? A escolha de um papa nunca é só espiritual, ela é política. Leão XIV foi escolhido por consenso justamente porque agrada várias alas. Ele tem um rosto amigável que os progressistas toleram e a firmeza doutrinária que os conservadores exigem. É o que a igreja precisa hoje, um símbolo de equilíbrio,
para manter unido um rebanho cada vez mais dividido. Então não, ele não foi eleito para mudar a igreja. Ele foi eleito para manter a estabilidade, para segurar fiéis que estão saindo, para conter pressões internas e para manter a fachada de renovação sem ruptura. A grande questão é: por que em pleno século XXI ainda existe a figura de um homem com autoridade absoluta sobre a espiritualidade de bilhões? Porque isso ainda é aceito, celebrado, seguido, reverenciado. É uma das instituições mais antigas e hierárquicas do mundo, e a gente trata como se fosse natural. Mas não é. O Papa é sim uma figura política, escolhida por um grupo fechado de cardeais, sem participação pública, representa uma teologia que mantém exclusões de gênero, de orientação sexual e de pensamento. E ainda assim é visto como referência moral. Isso não é curioso? É no mínimo um sintoma de como naturalizamos o poder religioso. Muita gente confunde fé com submissão, mas são coisas diferentes. Fé pode ser pessoal, íntima, livre. Submissão é outra história. A figura do Papa, do Santo Padre, representante de Deus na Terra, é uma herança teológica que mistura poder espiritual com controle social. E toda vez que a gente romantiza isso, mesmo quando o Papa parece bonzinho, a gente reforça a estrutura. Reforça a ideia de que só existe um caminho, uma verdade, um homem que dita as regras. E todo o resto tem que obedecer. O que eu estou propondo aqui não é rejeitar tudo de forma cega, não é ódio à religião e nem ataque gratuito. É só um convite à crítica, ao pensamento, à lucidez. Não é porque alguém parece acolhedor que ele representa a liberdade. Não é porque alguém fala de paz que ele vai mudar o sistema. E não é porque um papa fala baixo que a estrutura da igreja vai se democratizar. A gente precisa parar de cair nessa ilusão, parar de comemorar o estilo e começar a questionar o sistema. Leão XIV pode até parecer diferente, mas ele representa o mesmo. A mesma igreja, a mesma hierarquia, a mesma doutrina. Se ele vai sorrir mais ou menos, isso não muda o essencial. Enquanto a igreja continuar decidindo quem pode amar, quem pode liderar, quem pode existir com dignidade dentro da fé, ela continua sendo parte do problema. E não é um rosto novo que vai mudar isso.